Ai, ai. Boa tarde a todos. Todos me escutam? Sim? Então, vamos permanecer nesse clima, né, de tranquilidade, de calmaria, de amor e fazer como Jesus nos disse, que tenhamos ouvidos de ouvir e ver o que Deus tem hoje a nos dizer, tá? Então, o tema que foi me solicitado hoje para a gente conversar é ansiedade na visão espírita. Então, a ansiedade, ele é um tema bem atual e ele é uma marca do nosso século, né? Porque, como mostra as imagens ali, uma pessoa com várias pastas, com vários post-its, com muita coisa para fazer, e pessoas ali no celular também, né? Então, assim, é um tema atual, é o século que a gente vive da ansiedade, pois a gente tem muitos compromissos e muitas tarefas. E às vezes a gente se questiona se aquele dia vai dar tempo de fazer tudo que a gente tem para fazer, né? Então, às vezes a gente pensa que 24 horas é muito pouco tempo para tudo que a gente tem para fazer. E nessa busca incessante, né, por mais dinheiro, mais status, mais bens, mais postagens nas redes sociais, como tá ali, né? A gente nunca consegue viver o aqui e agora. A gente está sempre vivendo o amanhã, né? E toda essa aceleração que acontece gera ansiedade, angústia, medo e incerteza. Então, nessa era que a gente vive da ansiedade, quando a gente sabe esperar, acaba se tornando uma virtude, né? Então, tem essa complexidade da vida moderna, que são essas múltiplas tarefas, as mudanças que ocorrem muito rápido, né? Porque hoje em dia, um telefone que a gente tem agora, já no ano que vem ele está obsoleto e assim vai. Então, assim, as mudanças acontecem muito rápido. Existe também perda de valores familiares, perda de valores religiosos, né? E toda essa situação, ela gera conflito e gera ansiedade. Então, como nos diz o espírito Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, o indivíduo não se conforma com o que tem e com o que lhe é concedido e procura ganhar o tempo de maneira inadequada, usando de velocidade. Ela fala também que esse século é o século dos ansiosos e dos insatisfeitos. Enfim, então, o que é ansiedade? Então, ansiedade é uma emoção natural, é um mecanismo de alerta que nos prepara para enfrentar desafios, situações novas e às vezes de risco, impulsionando nós a agir e buscar soluções. Essa ansiedade. A ansiedade também é uma inquietação interior, uma expectativa ou uma preocupação. Então, vejamos ali a palavra pré-ocupação. É algo que vem antes da ocupação em si. Então, a gente se envolve antes do acontecido, né? Isso é a ansiedade. Então, é um sinal também de que algo está errado ou que estamos prestes a enfrentar um desafio. Então, ele é um alerta. A ansiedade, ela nos ajuda a estar mais atentos e preparados para aquela situação que vai vir, né? É uma ansiedade também perante algo desconhecido, né? Como, por exemplo, uma prova, uma entrevista de emprego, uma situação nova.
E também ela é uma função fisiológica de prevenção da vida diante de uma ameaça iminente. Então, a gente está falando de coisas boas, né? Então, por que a gente fala que a ansiedade é uma coisa ruim, né? Se a gente está falando aqui que a ansiedade é algo positivo. Então, como vínhamos falando, a ansiedade é uma emoção natural. Mas também quando essa ansiedade se eleva acima de um nível característico da sua função, que é ser alerta, ela torna-se patológica. Então, a ansiedade, ela é um transtorno classificado atualmente em conjunto. Por quê? Porque além da ansiedade ela ser uma doença classificada, né, ela também é um sintoma de várias outras doenças, né? Então, assim, ela é classificada, né, pelo CID-11 de 2022, que é o Código Internacional de Doenças, que foi publicada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e ela tem mais de 55 mil códigos de classificação de doenças. Claro que não todos referente à ansiedade, né? Então, tem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação e outros transtornos também psicológicos que, às vezes, a ansiedade ela é um sintoma nesse transtorno. Então, vamos ver um pouquinho aqui a diferença ali que eu coloquei de ansiedade normal e ansiedade patológica. Então, a ansiedade normal, ela não é desproporcional à ameaça objetiva. Ela pode ser enfrentada construtivamente no nível de percepção consciente, ou ela pode ser aliviada se a situação objetiva for alterada. Já a ansiedade patológica, quando ela vai se tornando doença, ela é uma reação desproporcional ao perigo objetivo. E às vezes nem ocorre esse perigo objetivo, é somente um perigo imaginário, tá? E também ela gera sintomas físicos ali, tem alguns exemplos, ataque cardíaco, sudorese, e sintomas psicológicos, como medo, insônia, choro. Só finalizando aqui, então vamos pensar num exemplo dessa ansiedade normal, né? Por exemplo, começa a pegar fogo num botijão de gás que eu tenho em casa. Eu posso, como diz ali, ó, enfrentar a nível de percepção e consciência, eu vou lá e desligo o gás. Ou, por exemplo, se os bombeiros chegam para prestar socorro, ela pode ser aliviada conforme a situação for alterada. Um exemplo de uma ansiedade patológica. Eu tenho uma dificuldade em lidar com perdas, com mortes. Aí ocorre a morte de um ente querido. O que eu começo? Eu começo a ter pesadelos, eu começo a ter medos, aquilo vai se intensificando, eu vou começar a ter falta de ar, sensação que eu também vou morrer, sensação que meu corpo vai se paralisar. E isso tudo não tem uma ameaça real, um objetivo real, e sim somente um pensamento. Eu fico com medo que aquele meu ente querido morreu, eu fico com medo que eu perca outra pessoa também e começo a ter esses sintomas. Então, realmente não existe aquele perigo objetivo, e sim um perigo imaginário. Então, agora, como a gente conversou um pouquinho sobre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, então vamos passar um pouquinho sobre realmente o tema, né, da doutrinária de hoje, que é a visão espírita da ansiedade, tá? Então, segundo Hamed, no livro As Dores da Alma,
A ansiedade traduz-se como uma expectativa ou um esforço de adaptações ante as situações que ocorrem na vida da gente. Então, assim, a gente tem uma expectativa perante alguma coisa versus uma realidade. Que nem a gente vê lá no Instagram, né, às vezes fotos ou situações, né? Aqui a expectativa e a realidade. Então, na expectativa, a gente sempre vai colocar mais do que realmente é a realidade, porque ela é a nossa expectativa. Quando isso for confrontado, isso vai gerar frustração, vai gerar preocupação, vai gerar ansiedade, né? A preocupação, como a gente já falou antes, né? Ao invés de viver o presente, o aqui e agora, nós ficamos com o pensamento lá no futuro. E dessa forma, a gente não consegue vivenciar o nosso presente, né? E sofremos uma imensa mobilização que toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer. Às vezes essas coisas nem irão acontecer, mas a gente já fica imaginando, a gente já fica lá no futuro pensando nisso, não no presente. E além disso, a gente tem a tendência de vibrar no pensamento negativo, né? No pensamento trágico, né? E essa vibração de pensamento, ela vai somente materializar pelo poder do nosso pensamento, né? Então, a gente tem que tentar mudar essa chave, né? Tentar vibrar no pensamento positivo, né? Crer na firmeza de Deus, que nunca erra e sempre está se manifestando em tudo e em todos, e será sempre um método feliz da gente se despreocupar, né? Se a gente tiver essa firmeza em Deus. Então, crer que Deus está disposto a nos prover de tudo que a gente necessita para o nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade. Aqui, ó, há 2000 anos atrás, né? Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquietais com amanhã, se inquietará consigo mesmo. E outra passagem aqui, que é no mesmo capítulo e versículo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber e de comer, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais que um alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui, quando Jesus coloca para a gente não se inquietar com amanhã, que se inquietará consigo mesmo, ele não quer dizer para a gente ser displicente e não pensar no futuro da gente, mas ele nos adverte sobre essa inquietação que nos desgasta e nos atrapalha no dia a dia. E depois ali, né, quando Jesus faz a pergunta ali para nós, né, não é a vida mais que um alimento e o corpo mais do que as vestes, ali ele traz uma reflexão para a gente pensar, né, que a vida não é só a vida material, não é só o alimento, não é só a roupa, não é só a bebida, é a vida espiritual também. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec nos fala sobre as causas das aflições, que podem ser nesta vida presente ou em vidas passadas. Então, nossas ações, elas geram expiações
que precisamos passar por estas situações com resiliência e buscando aprender com cada situação a ser melhor. A todas essas situações que ocorrem, a gente tem que tentar tirar um proveito delas para nos tornar um pouquinho melhor. Então precisamos aprender a bem sofrer, pois todo sofrimento é passageiro. E no livro Joana Responde, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, na questão 161, ela nos traz uma definição sobre a ansiedade. Ela fala que a ansiedade é a desarmonia interior, é insegurança e é insatisfação. Depois também ela nos fala que a ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Depois ali Joana de Ângeles, no livro Orientação Terapêutica à Luz da Psicologia Espírita, ela nos relata que a superação dos estados de angústia depende da conquista da autoconfiança e dos esforços de construção de valores reais. Assim, ela nos mostra que os insucessos da vida precisam ser vistos como oportunidades. Como assim, né? Oportunidades, né? Então ela fala que são oportunidades de treinamento para outras experiências. Ou seja, é uma fonte de aprendizagem, não um estado de incapacidade. Então temos o desafio de encontrar a paz e a serenidade dentro de nós mesmos nos momentos de aflição. Então ali Joana nos diz que são oportunidades, porque se a gente encarar esses percalços da vida, essas situações, esses desafios que ocorrem na vida da gente, essas dificuldades como desafios, a gente, como oportunidades, a gente consegue transpor elas. Agora, se a gente acreditar que aquilo ali é uma incapacidade, aquilo ali que ocorreu me incapacita, né? Aquele copo que tá ali me incapacita de chegar aqui, então eu nem tento. E se eu vejo ele como uma oportunidade, eu transponho aquele copo para poder chegar naquele controle. Né? Então é uma mudança de pensamento, como a gente falou ali anteriormente, da questão de não vibrar no negativo, de vibrar no positivo, né? E de ter a fé, a crença que Deus está conosco e que se isso aconteceu na nossa vida é uma oportunidade para a gente se melhorar. Porque todos nós somos espíritos imperfeitos na busca da perfeição. E todas as encarnações que a gente tem são encarnações para a gente nos melhorar. A gente não tem que se comparar com as outras pessoas, a gente tem que se comparar com nós mesmos. Como que é a Sheila hoje, como que era a Sheila ontem. É esse parâmetro de comparação que Jesus quer, que nós nos comparem com nós mesmos. Depois, eu peguei um capítulo deste livro aqui, de Joana de Ângeles também. Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo Franco e ela tem esses livros da Joana, que é a coletânea psicológica espírita, são 16 livros. Então, nesse livro Plenitude, eu peguei o capítulo 9, que é um capítulo que fala sobre o nosso processo de autocura, tá? E ali, Joana nos fala de 4 itens, né? 4 situações para a gente observar, para a gente realizar a nossa autocura, tá? Então, o primeiro é observar os pensamentos e o teor preferencial.
a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Então, sentimentos negativos devem ser rejeitados por serem portadores de raios destrutivos que atingem os fulcros celulares, que são as bases celulares, e desarranjam, desorganizam, né, alterando-lhe o ritmo e a multiplicação. E em contrapartida, as ideias enobrecedoras são portadoras de energia equilibrante que estimula os campos celulares e geram harmonia e produtividade. Então, assim, se a gente conseguisse imaginar ou ter a consciência do quanto um sentimento, um pensamento negativo, ele atinge as nossas células do nosso corpo físico, a gente tentaria evitar ao máximo os pensamentos negativos. E, ao mesmo tempo, ela nos fala que os pensamentos positivos, a energia enobrecedora, ela equilibra, ela harmoniza as nossas células, né, do nosso corpo físico. Então, aqui ela fala para a gente cuidar muito dos pensamentos. O segundo item que ela fala é a sintonia mental com a fonte de poder. Todo o amor procede de Deus. Como consequência, a sintonia mental com Deus, o cultivo de ideias positivas e a oração recuperam a saúde. Então, já existem pesquisas, né, feitas em hospitais com pacientes que recebem oração e pacientes que não recebem oração. E os pacientes que recebem oração, que têm fé e que oram, eles, o processo deles é muito mais rápido do que os outros que não recebem oração, né? Então, aí está o poder da oração comprovado cientificamente. O terceiro item que ela pede para a gente cuidar é o descanso, a dieta, a higiene e manter ordem nas atividades. Então, ali ela fala que o repouso físico, juntamente com o descanso mental, advindo da harmonia de pensamentos, de leituras edificantes, de uma alimentação balanceada, de uma higiene física e mental, além da frequência desses cuidados, né, da gente realizar, mas a gente manter eles, é de suma importância no processo de autocura. Depois ela fala da canalização dos pensamentos e da emoção para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. E a preservação do pensamento otimista predispõe um estado emocional receptivo à saúde. Se a gente tem um pensamento mais otimista, a gente está sintonizando com a saúde. Dessa forma, facilita para a canalização para o amor, compaixão, justiça, equanimidade e a paz. E a equanimidade é a capacidade da gente manter o equilíbrio emocional, ter calma, imparcialidade, quando a gente está sob pressão ou quando a gente está numa situação adversa, numa situação difícil. Então, no processo de autocura, o espírito recupera suas energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais, que são os centros de força que nós temos no nosso corpo físico, e predispõe-se ao resgate do amor e de se tornar um elemento útil e um membro ativo do processo geral. Então, aqui, para a gente ir finalizando, né? Como que a gente pode superar
essa aflição e essa ansiedade? Através de que mecanismos, através de que processos que a gente consegue superar essa ansiedade? Então, ali a Sueli Schurber, no livro Transtornos Mentais, ela nos fala que um caminho para minimizar essas situações é a conscientização, a responsabilidade, a iluminação da mente humana. Ela fala que esses 3 itens é um método eficiente para estancar essa avassaladora onda de doenças da atualidade, porque atualmente a gente vive numa era de transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, né? Então aqui ela diz que esses 3 itens conseguem estancar isso, juntamente, né, com as reservas morais. Ali ela fala da falta de reservas morais, né? Então aqui o que ela diz é a questão da nossa reforma íntima, tá? Que é um dos itens, que está mais ali embaixo, mas eu já vou começar então com ele. A reforma íntima, o que é a reforma íntima? É a gente olhar pra gente, a conscientização ali que ela fala, a gente olhar pra gente, a gente ver o que a gente precisa mudar à luz da doutrina, né? Porque se a gente está estudando a doutrina, se a gente está lendo a doutrina, a gente não pode ser só teoria disso, a gente tem que colocar em prática também, que é o que Jesus nos pediu. Então, para isso, a gente realiza a nossa reforma íntima, que é ter consciência, olhar para mim e ver o que eu preciso mudar em mim, né? Fazendo essa mudança aos poucos, porque não é uma mudança assim, né? Eu vou mudar do 8 ao 80, não é isso. São mudanças pequenas e são mudanças diárias. E toda mudança ocorre quando a gente, primeiro, conscientiza coisas que a gente quer mudar na gente, e aí a gente tenta fazer isso. Não quer dizer que eu consegui 3 dias fazer, ter mais paciência, vamos supor. No 4º dia eu não tive paciência, eu gritei, eu me descontrolei. Ok, nós somos seres imperfeitos. No outro dia tu tem um dia novinho de novo para te trabalhar a tua paciência e assim por diante, né? Não quer dizer que essa mudança vai acontecer, essa reforma íntima vai acontecer do dia para a noite. É só a gente pensar como que ocorre uma reforma dentro da casa da gente. É uma reforma também que acontece aos poucos. E essa reforma íntima da gente também. Um outro recurso é o nosso Consolador prometido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali no Evangelho, ele nos fala muitos e muitos ensinamentos, né? Então, é só a gente tá usando desse recurso de estar lendo ele, de estar estudando ele. Um outro recurso é utilizar de profissionais qualificados, né? Psiquiatras, psicólogos, né? Porque nós somos compostos de corpo e alma. Então, a alma a gente busca através de outros itens ali que eu vou falar também, mas através da leitura do Espiritismo que a gente já falou, através da reforma íntima, e o corpo a gente cuida através dos profissionais, né, qualificados para isso, psiquiatras, psicólogos. Por isso que Deus proporcionou o avanço das ciências, né, para que esses médicos possam nos ajudar nisso também. Um outro auxílio é o estudo da doutrina. Aqui no anexo, o estudo é nas terças-feiras após os trabalhos. E aí lá no Cefac de Tramandaí, a gente tem estudos quinta de tarde e quinta à noite. Mais outros dias só, né? Tá. E também a gente tem o apoio espiritual na casa, com o atendimento fraterno e o AVV. Então, o atendimento fraterno, vou pegar aqui.
O atendimento fraterno é uma assistência espiritual e emocional, oferecida por um voluntário da casa treinado, que busca acolher, consolar, esclarecer e orientar quem procura ajuda nos centros espíritas à luz do espiritismo. Então, ele é um diálogo fraterno que auxilia a pessoa nos seus problemas com base na doutrina espírita, tá? E a gente tem aqui no anexo e lá em Tramandaí a gente tem o atendimento fraterno. É só chegar na recepção e pegar uma fichinha antes, no início dos trabalhos, né? E o AVV é o apoio e valorização à vida. É um tratamento espiritual iniciado pela médium Ivone do Amaral Pereira, e ele é realizado em Tramandaí nas segundas-feiras. Ele é um tratamento espiritual que envolve o encarnado e todos os seus familiares, na carne e fora da carne, falecidos, né? E para realizar ele, normalmente se passa pelo o atendimento fraterno, tá? Para passar pelo AVV. O AVV ocorre em 6 segundas-feiras consecutivas, tá? Lá em Tramandaí. E é um trabalho que ele ocorre aqui em Tramandaí, no Cefac, e lá em Porto Alegre, no Bezerra de Menezes. E no Rio Grande do Sul é nesses 2 locais que ocorre, tá? Então é um trabalho muito bonito, um trabalho muito especial e que a casa oferece, tá? Outra questão que a gente pode aliviar essa ansiedade é as preces e a vigilância do pensamento. Então, as preces, ele é um poderoso auxílio para as nossas aflições e para si próprio ou em favor dos outros. Quando a gente realiza uma prece em favor dos outros, ela é uma caridade, né? E é a única caridade que todos nós podemos fazer e que não envolve um bem material. É só realmente a gente ter vontade de rezar por aquela pessoa, tá? As preces, elas podem ser espontâneas. Vou fazer uma prece espontânea. Meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estarmos conversando sobre este tema. Como também ela pode ser uma prece pronta, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no final dele, tem a coletânea de preces. Então, assim, às vezes a pessoa, eu não sei fazer uma prece. Pode buscar lá a prece já pronta. Lá tem preces para encarnados, desencarnados, criança que acabou de nascer, aflitos, enfim, tem vários tipos de prece, tá? Então pode ser feita lá também. E a questão da vigilância dos nossos pensamentos, né? Então, como está lá na Gênese, né, no capítulo Ação dos Fluidos Espirituais, ele nos fala que, sendo o pensamento do Espírito cuidador de fluidos, ele age sobre os fluidos do ambiente, modificando-lhe as qualidades, bons ou mal, conforme ele próprio, bom ou mal. E aqui é aquilo que a gente já falou anteriormente ali, né? Da vibração do pensamento positivo que equilibra as nossas células. E aqui, como Jesus dizia, né? A frase dele de orar e vigiar. E a reforma íntima a gente já falou, e o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é um recurso que a gente tem, bem importante para realizar no lar da gente, né? Então, a gente combina um dia e um horário, sempre naquele dia e horário. A gente pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, e faz a leitura dele de forma sequencial. Então, a gente lê uma parte, marca ali para a próxima, vamos supor, segunda-feira, continuar lendo ele. A gente faz a leitura em voz alta, a gente deixa uma aguinha ali na mesa para ela fluidificar, conforme a quantidade de
pessoas que vão fazer o evangelho, a gente coloca um copo d'água ou uma garrafinha de água. Por quê? Porque essa água ela vai fluidificar para cada pessoa conforme ela precisa do seu remédio espiritual. Por isso que cada um tem seu copo e a sua garrafinha. A gente faz uma prece de abertura, a gente faz a leitura de uma parte do evangelho em voz alta, a gente fala o que a gente entendeu daquela leitura, a gente faz uma prece de encerramento, toma um pouquinho daquela água, se deixou uma garrafa, pode tomar durante a semana também. E às vezes algumas pessoas falam ali no atendimento fraterno, mas eu moro sozinha. Não tem problema, faz o teu evangelho, porque como a gente tira o pó e varre a casa da gente, o evangelho também é uma limpeza espiritual e uma proteção, né? São pontos de luz que são ligados no momento que a gente realiza o evangelho. Então, assim, num momento que a gente vive num mundo tão difícil, com guerras acontecendo, quanto mais a gente fizer o evangelho, mais pontos de luz, né, e de proteção vão ser ligados, né? Então, assim, o evangelho que eu faço na minha casa, ele irradia para os meus vizinhos e assim por diante. Então, quanto mais gente fazer, mais irradiação positiva a gente vai emanar. E também uma outra questão que às vezes as pessoas colocam assim, mas o meu marido não vai fazer ou o meu filho não quer fazer. Faça você. Aos poucos, você vai ver que aquela pessoa que não queria fazer, que você vai convidar ela para fazer. Ela vai dizer que não. Aos poucos, ela vai vir e fazer o evangelho, tá? Então, aqui são os livros que eu utilizei, né, para a doutrinária, que é Transtornos Mentais, o Evangelho segundo o Espiritismo, As Dores da Alma, Joana Ângeles Responde, Orientação Terapêutica, Plenitude e a Gênesis também, que não foi aí. E encerro com essa reflexão, né? A angústia e a ansiedade, as aflições, elas são frutos de ações e de pensamentos negativos nossos e de alguns que nos rodeiam. Eis o remédio: o amor, o perdão, vigiar e orar. Jesus, palavra mais do que mágica. Allan Kardec. Então, agradeço a oportunidade. Não consigo.